A graça e a paz de Jesus, amém, meus irmãos? Aleluia! Digam glória a Deus, digam aleluia bem alto em nome de Jesus. Amém. Como o Francilino falou, não deixa que as máscaras te impeçam de dar um aleluia, de dar um glória a Deus, amém? Você tem fôlego suficiente para romper, esse tecido em nome de Jesus, amém? Aleluia! O Senhor, Ele é bom em todo o tempo. Glória a Deus. É com muita alegria, como sempre, estamos aqui juntos como igreja, amém? Compartilhando a palavra de Deus, recebendo de Deus. E verdadeiramente, como o Salmos diz, 133, com bom e com agradável que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce da cabeça e escorre pela barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, aleluia. Glória a Deus, o Senhor, Ele é poderoso para fazer muito mais do que você está pedindo ou pensando, segundo o poder que opera em você. E este poder é o Espírito Santo através da fé. Aleluia! A palavra de Deus diz, toda vez que nós ouvimos a palavra, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo, amém? A palavra de Cristo, a pregação do Evangelho. Toda vez que você está ouvindo a palavra, você está crescendo em fé. Fé está sendo acrescentada pouco a pouco. Aleluia, glória a Deus. Hoje é um culto especial quando nós celebramos a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, amém? A nossa aliança é renovada com o Senhor e com os irmãos. E nós fazemos isso com festa, com alegria. Após o culto, estaremos servindo um delicioso caldo de mandioca, amém? Somente R$4. As irmãs, quero agradecer o encargo de cada irmão por ter abençoado, ofertado, a Renê ter feito. Sempre as irmãs estão juntos, ou estão operando, estão fazendo, estão colaborando. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dar as boas-vindas a todos os visitantes, amém? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, a nossa família, que você estejam conosco, porque essa também é a sua família, amém? Essa aqui também é a sua casa, não o prédio, mas a vida da igreja, o corpo de Cristo, você faz parte dessa família, se torna membro deste corpo, aleluia? Eu quero dar algumas informações importantes em relação à nossa célula. Nós estamos no momento com uma célula na segunda-feira, e lá na rua Prefeito Antônio Dornas, número 440, a Elisa lidera essa célula, e a Viviane lidera também as crianças, Você pode entrar em contato com ela e está enviando também essas crianças, a célula Kids, em nome de Jesus. Acontece 19 horas a célula. Também na rua Maria Evolina Dias Carneiro, 51, na casa da Cida. Levanta a mão, Cida. Aleluia, nossa anfitriã. Essa célula acontece todas as quintas-feiras, às 19 horas, amém? Às 19 horas, tanto a de criança, tanto também a de adultos. A Silvia lidera lá. As crianças estão lá no São Bento, se você mora ali próximo, vão naquela célula. O importante, você é livre para ir em qualquer célula, amém? Se você quiser ir nas 3, aleluia, vá em todas elas. Mas procure a mais próxima da sua casa, porque aí você terá mais facilidade. Mas se você não tiver problema com condição, se tiver transporte, se você quiser ir em outra célula, fique à vontade, amém? É opcional, você fica na liberdade. E também nas sextas-feiras, o líder Francileno está lá atrás, também acontece 2 células, às 19h30, na rua Augusto Alves de Souza. Eu sou anfitrião lá, aleluia. Número 100, apartamento 304. Fica exatamente 4 ruas aqui. A última rua, se você indo direto aqui, é a última. E a Simone, mas a Marília lidera, Marília e Simone, lideram lá as crianças para a glória do Senhor. Amém? A célula de sexta-feira, ela está indo, é uma célula de jovens, mas
Não se limite, se você quiser participar conosco, até 100 anos é jovem, diga glória a Deus. Amém? Então fique à vontade, você está inserido em uma célula. Nós somos uma igreja em células e é muito importante você participar de uma. Não fique sem ir em uma célula, amém? E toda segunda, terça-feira de cada mês, então, sem ser nessa segunda, na outra, nós temos a reunião geral aqui no prédio, às 19h30. Aleluia? Então, todos os irmãos são convidados, eu convido você, né, e é bênção que você venha, é importantíssimo que você participe, porque aqui nós oramos uns pelos outros, nós damos testemunhos, nós falamos, né, acerca sobre a célula, sobre a vida da igreja. Você pode dar uma opinião sua, pode compartilhar algo para o nosso crescimento. Amém? Glória a Deus. Peço que você também inscreva no nosso canal Videira Itaúna Oficial, lá no YouTube. Toda segunda-feira a palavra já está lá disponível. Amém? Amém. E neste momento está sendo transmitido pelo meu Facebook, Mateus Valadares. Amém. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, para que Ele venha falar conosco nesta noite. Pai Santo, obrigado. Pai, rendemos, Senhor, graças, ó Deus, porque o Senhor é poderoso e tem feito grandes coisas no nosso meio. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Tua palavra, Pai, é a nossa vida, é o próprio Senhor. Tua palavra é água, ela nos lava, ela nos liberta, ela nos santifica. A Tua palavra, ó Deus, nos enche de vida, conhecemos a Ti através da palavra. Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite. Estamos aqui rendidos, abertos, com o coração escancarados, para receber de Ti, ó Deus. Para sairmos daqui avivados, nutridos, Pai, com revelação. Aquece nosso coração nesta noite. Abra nossos olhos espirituais para ver tudo aquilo que o Senhor tem feito e irá fazer. Para ver a Tua face, para ver o Teu reino, para ver a Tua igreja, para enxergar todas as coisas como o Senhor enxerga. A Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, e nossa mente, ó Deus, está neste momento cativa à Tua palavra. Enche-nos com o Teu Espírito em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, amém? O Senhor é bom em todo o tempo. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite sobre o descanso da graça. Semana passada eu falei sobre a disciplina da graça, amém? Hoje é o descanso da graça. É um assunto muito necessário, principalmente nesse tempo de pandemia, e graças a Deus que isso está acabando aos poucos. Nós estamos percebendo, cada vez mais os números estão diminuindo. Esses dias já entramos na onda verde. Estamos nela ainda, amém? Estamos nela ainda, e eu creio que muito em breve, e eu profetizo que até dezembro, final deste ano, não terá mais que usar máscara, porque todos serão vacinados, primeira e segunda dose, em nome de Jesus, amém? Está quase chegando a minha vez, aleluia, aleluia, falta um pouquinho, glória a Deus, mas vamos interceder, vamos orar e crer que isso vai acabar completamente, que essa inflação, né, que está terrível, tudo aumentando de uma hora para outra, que isso também venha acabar, amém? Mas através dessas coisas, dessas circunstâncias, que elas sempre aconteceram, não é a primeira vez que houve um vírus, cada um, as pessoas reagem de uma maneira. Uns anos atrás, muitos anos, teve a peste negra, alguns outros, mas em tempos assim, é notório o aumento de casos de pessoas depressivas, estressadas, e quando eu falo de estresse, é um nível realmente de estresse que precisa de tratamento profissional, pessoas, problemas psicológicos, de ansiedade, síndrome do pânico, etc, etc. Há muitas doenças da alma, e que não podemos julgar que é falta de Deus, que é falta do Espírito. Não, são doenças. São problemas hormonais como a depressão e que necessita de tratamento. Mas a palavra de Deus, ela é remédio, assim como outras doenças.
Assim como Jesus já levou na cruz todo tipo de dor, de enfermidade, de todo tipo de câncer, etc., ele também levou sobre a cruz as doenças psíquicas, né, psicológicas. Tudo, se é doença, devemos então crer que podemos ser curados. Não ignoramos os meios profissionais, os médicos são usados pelo Senhor, amém? Os profissionais da área são instrumento de Deus, Deus também cura através deles. Deus também cura através dos remédios, mas devemos crer e tomar posse aquilo que foi declarado na cruz, a cura. Então, muitas pessoas têm ficado muito ansiosas, elas não têm descansado na obra consumada do Calvário. Elas não têm tido um completo descanso no Senhor. Estão sempre com medos, angustiadas pelas contas que estão vencendo, ou pelas que já venceram. Muitos estão com medo, estão ansiosos, estão preocupados e de fato estão vivendo no limite. Muitas pessoas vivem para pagar contas. E isso durante muito tempo, durante muitos anos, isso causa uma angústia, causa um estresse e um receio. Mas devemos sempre repousar na obra do Calvário, descansarmos na obra consumada, amém? E vamos entender alguns aspectos da obra da cruz que o Senhor nos deu. Nós somos cordeiro, fazemos parte, está sobre nós todo o benefício do Calvário, que não é apenas salvação, mas ela é poder de Deus, ela é vida, ela é descanso, ela é saúde e abundância, ela é cura, ela é alegria, amém? Ela é prosperidade, unções da parte do Senhor, tudo nós recebemos por meio da graça e de graça, por causa da obra consumada. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 3, há um princípio dentro da hermenêutica, chama princípio da primeira menção. Segundo esse princípio, toda vez que essa palavra for mencionada nas Escrituras, nós pegamos a primeira interpretação, da onde que ela foi declarada a primeira vez, e através dela nós conseguimos interpretar todas as outras palavras que têm a mesma característica, a mesma natureza. Então diz em Gênesis 2, capítulo 3, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós vemos a palavra santificou, santificação. A primeira menção foi na criação, que o Senhor santificou o sétimo dia, e os judeus e uma denominação ainda guarda esse dia, que é o sábado. Nós entendemos que Jesus deixou muito claro para nós que Ele é o Senhor do sábado, Ele é o nosso descanso. Jesus fez muitas curas no sábado e deixou muito claro. Nós vemos aqui a palavra santidade, santificação e descanso, elas estão juntas. Elas estão no mesmo contexto. E a palavra separado, e a Bíblia declara que nós somos santos. Quantos são santos aqui? Levanta a sua mão, amém? Você é santo. Santidade não é ausência de pecado. Santidade não quer dizer que você nunca vai pecar. Mas a palavra santidade, isso vai decorrendo durante a palavra de Deus, é algo tão extraordinário, porque a palavra santidade significa diferente de outro. Significa algo exclusivo, separado. Por isso nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva, amém? E Deus sendo santo, e fala que Ele é santo, santo, santo 3 vezes. Nele não há nenhuma iniquidade, nenhum pecado, nada. Ele é perfeito e completo e separado de todas as coisas. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor colocou Ele mesmo dentro de nós, através do Espírito, e por isso nós somos santificados. O Senhor levou você para um nível aonde Ele está. Esse nível é nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é um nível de descanso. Você é diferenciado de toda a sorte de outras criaturas que existem, inclusive dos anjos. Você é diferenciado e é colocado num lugar especial, exclusivo, que anjo
não pode estar neste lugar, outras criações, nada se compara à criação de Deus, que é você. E o Senhor nos santificou, nos colocou Ele mesmo dentro de nós e nos fez santos, separados, consagrados. A palavra santidade significa ter as mãos cheias, consagração. Todas as manhãs eu oro ao Senhor, falando: Senhor, me envia aonde o Senhor quer que eu vá. Com quem o Senhor quiser falar, eu irei falar. O que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Eu estou me consagrando a Ti. Eu estou me entregando de corpo, alma e espírito completamente. Usa-me da sua maneira, do seu querer. Eu faço todas as manhãs. É importante nós nos consagrarmos e colocarmos à disposição diante de Deus. Amém? Aleluia. E nós vemos que Deus então descansou. Mas Deus cansa, sim ou não? Percebe que a palavra descansar não é passividade, não é ausência de trabalho, porque o Senhor trabalhou. Ele descansou da obra que Ele fizera, então o Senhor fez algo. E extraordinário, Ele diz que era muito bom a criação, que é o seu povo, os seus filhos. É excelente. Mas o descanso não está relacionado, na palavra, à passividade, a deixar de fazer, mas sim um estado de alma. Amém? Está relacionado com satisfação, com prazer. Uma obra que está consumada. Quando você acaba algo, você descansa. Aleluia? Significa entender que algo foi consumado, e por isso nós podemos descansar em Deus. Nós vemos outras menções também, tanto no Velho Testamento, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, nós não precisamos de abrir, nós vemos, a palavra de Deus diz que Noé achou graça diante do Senhor. Interessante, se você for olhar na Bíblia Strong, um significado do nome de Noé, você entende a revelação. A Bíblia fala assim: Noé significa descanso. Este é o nome de Noé, descanso. O descanso achou graça diante do Senhor. Toda vez que nós estamos na posição de descanso, graça te é acrescentada. É uma posição que você vive, já foi dada. A semana passada nós compartilhamos sobre isso. É algo que Deus já estabeleceu ao seu respeito e devemos entrar nessa posição, viver nessa posição, onde que a graça se torna operante, que a graça ela se torna de uma maneira abundante em nossas vidas. E essa é a vontade de Deus, que nós vivemos uma vida no descanso, cheio de convicções da obra do Calvário, que foi destinado a nós. Aleluia! Quantas pessoas não têm dormido à noite? Quantas pessoas, e cada vez tem aumentado no meio dos ímpios, e nós somos aqueles que vamos levar essa palavra de descanso. Nós somos a resposta daquilo que o mundo precisa, que é o Senhor. Ele é o nosso descanso. As pessoas, elas não têm no que se apoiar. Ela não tem base. E às vezes até nós, o diabo às vezes vem nos questionar, com base em que você pode descansar? Com base em que você pode ficar calmo no meio dessa diversidade, no meio de contas a pagar, no meio de problemas familiares, no meio de pessoas que estão enfermas na sua casa? Como que você pode ficar desse jeito? E as pessoas acham que isso é algo... até mesmo temperamento. Não, porque fulano é assim, ele é muito calmo. Não, é porque ele é cheio de espírito mesmo. O que ele não pode fazer já está resolvido. Amém? Aleluia! Nós fazemos tudo aquilo que depende de nós, mas nós oramos como se tudo dependesse de Deus. Mais uma vez, descanso não está relacionado à passividade, mas sim como que você se encontra, como que as pessoas percebem descanso em você. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Pessoa descansada transmite glória de Deus. Elas transmitem louvores.
elas exaltam o Senhor, elas estão sempre declarando a palavra de Deus. Os ímpios não têm nenhuma base no que descansar, mas nós temos. A nossa base é a obra consumada da cruz. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Aleluia! Resta o quê? Um repouso. Resta um descanso para nós. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Nós vemos aqui poucas vezes, se eu não me engano, 2 vezes, que a palavra diz que nós devemos esforçar por algo. E aqui fala que devemos esforçar para entrar no descanso. Parece um grande paradoxo, né? Esforçar para descansar. Mas isso é muito claro, nós entendemos. Porque fé é algo que é sobrenatural. Fé não é fácil. Inclusive, Deus já decretou, desde a Gênesis, da eternidade, que a única maneira que nós recebemos o Senhor é através da fé. Nós vemos a fé operando no Velho Testamento, mesmo com as obras, né, da lei, mesmo com todos os mandamentos, a fé sempre prevaleceu. A graça sempre esteve presente junto com a fé para nós recebermos todas as coisas. A Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu em Deus e foi imputado como justiça. A palavra imputado é o contrário de amputar. Amputar é cortar fora. Imputar é colocar. Colocou gratuitamente. Colocou sem esforço. Aleluia! Foi colocado fé, graça, justificação, porque ele creu. Noé, nós vemos que achou graça diante do Senhor. Enfim, muitos outros homens de Deus, nós vemos a manifestação da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Esse esforço é aplicar fé. Aplique fé. Mas a fé, todos nós recebemos uma medida. Você pode crescer nela. Nós temos uma porção. Como diz em Hebreus capítulo 11, a fé é a convicção daquilo que você não vê e a certeza daquilo que você está esperando. Ou você tem, ou você manifesta, ou não. Aleluia! Por isso que a importância de você ouvir a pregação de Cristo, da graça, da nova aliança. Você cresce em fé ouvindo. Você é cheio de Espírito falando. Nós precisamos sempre crescer em fé e esforçar. Esse esforço significa não dar ouvidos às circunstâncias. Há muitas vozes que falam conosco o tempo inteiro. A voz das circunstâncias, a voz de setas malignas, a vozes, né, de pessoas incrédulas. Aquilo que você está vendo, palpando, cheirando, parece que é real, é um fato, mas não é a verdade. A verdade é que a palavra diz ao nosso respeito. E ela diz que você já é mais que vencedor. Ela diz que você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Precisamos de esforçar para entrar no descanso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse esforço. Em Efésios capítulo 2, versículo 4, diz assim, vamos ler? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos. E de fato, essa é a prova de Deus. As circunstâncias não provam a Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele diz, teve fome muitas vezes, frio, nudez, perseguições, foi chicoteado 39 vezes, durante 3 vezes, nós vemos que ele teve um naufrágio, várias vezes, foi picado por cobras, por serpente, por víboras, deram pedrada ao ponto de acharem que ele estava morto. Se o apóstolo fosse perceber, se ele fosse avaliar o amor de Deus pelas circunstâncias da qual ele vivia,
ele não teria tanta revelação do quanto ele era amado e tanta revelação da graça. Nós vemos, ao pregar o evangelho, ele foi parar num cárcere, chicoteado, amarrado num tronco, mesmo assim, exaltava e glorificava bem alto, ao ponto de toda a cadeia ouvir, e o anjo interromper a sua adoração com um grande terremoto, e todos foram libertos, e guardas foram salvos. Incrível. As circunstâncias, elas não ditam o amor de Deus por você, mas Deus provou o seu amor, dando o seu Filho quando nós éramos ainda pecadores. Deus provou o seu amor, dando Jesus quando nós éramos ainda inimigos. Nós éramos filhos da ira e da desobediência. Mas graças a Deus que Ele é rico em misericórdia. E não é rico em juízo. E não é rico para condenar, e não é rico em ira, mas Ele é rico em misericórdia. E o mais louvável disso, que a nossa base da nossa salvação não é a misericórdia, por mais que Ele é rico, mas a base da nossa salvação é a justiça de Deus. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e quando quer, mas Deus não pode voltar atrás na sua justiça. Deus não pode voltar atrás na obra que foi declarado na cruz. Amém? Ele é rico em misericórdia por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Você é cheio de vida, amém? Pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou. Aleluia! Olha, nós fomos mortos com Cristo, mas também nós somos ressuscitados com Cristo, uma nova criatura. Amém? Os seus pecados não existem mais. É como se Deus olhasse para você e falasse: não tem mais pecado, ele nasceu agora. Ah, mas pecou neste momento, mas o sangue já lavou, então não tem mais. É imediato. Aleluia. Glória a Deus. É imediato. Nós devemos ter convicção e clareza que nós temos graça, nós temos unção, nós temos poder, nós temos vida, nós temos salvação, nós temos tudo o que nós precisamos para cumprir o propósito, nós temos alegria de uma maneira abundante, nós temos prazer no Senhor quando fazemos a obra dEle, nós temos cura, nós temos libertação, tudo se encontra em Cristo Jesus. Deus convergiu todas as coisas em Cristo. Deus convergiu todas as coisas no Senhor, aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele é rico em misericórdia. Vamos continuar lendo. Ele, pela graça sois salvos, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo. O Senhor está manifestando a sua suprema riqueza com você. Este é o tempo vindouro que diz a palavra, este é o tempo da graça. Ele está manifestando o quê? A sua suprema riqueza da sua graça, em bondade para com você em Cristo. Você crê nisso? Que Deus está manifestando bondade, Deus está manifestando suprema riqueza de graça, graça é favor imerecido. Nós não merecemos nada, mas Ele nos deu a si mesmo, amém? Nós não podemos merecer, nós não recebemos nada por mérito, mas sim pela graça, mas não foi de graça, custou o sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. É maravilhoso saber que o Senhor é rico em bondade, em misericórdia, em amor. Aleluia. Olha, no Velho Testamento nós vemos o sacerdote. Havia muitos móveis ali. Eu quero descrever um pouquinho como é que era o tabernáculo. O tabernáculo, ele tinha, para ser mais preciso, 45 metros de comprimento.
Ele é muito comprido. Ele tinha 22 metros, 3 vezes a largura desse prédio. 22 metros de largura. E ali tinha uma porta, tinha um altar com um holocausto, onde era sacrificado. Um pouco mais para frente, antes da porta do lugar santo, tinha o lavatório de bronze. Eles tinham que fazer todo o ritual. Ao entrar no lugar santo, do lado direito tinha a mesa com os pães, 12 pães. Do lado esquerdo, nós vemos que tinha o candelabro de ouro. Um pouquinho à frente, antes da porta do Santo dos Santos, tinha um altar de incenso. E dentro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança, que é Cristo. Havia mesa, havia arca, havia candelabro, havia altar, havia bacia de bronze, mas não havia cadeiras ali. E eu fico pensando o quanto era cansativo a obra do sacerdote naqueles dias. Imagina 3, 4 sacerdotes, porque era Moisés, os seus filhos, Arão e os filhos. Moisés e Arão era sumo sacerdote. Então eram poucos sacerdotes para toda uma nação de milhares, milhões de pessoas. Agora, percebe, se cada um dos membros do arraial lá de Israel quisesse oferecer um pombinho, uma rolinha, um carneiro, um cordeiro ou um gado, cada um de acordo com as suas condições financeiras. Imagina o tamanho da fila que tinha todos os dias, talvez 24 horas por dia em turnos. Alguém chegava, ele colocava a mão, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal, transferia o pecado do ofertante para o animal deveria ser sem mácula, perfeito, deveria ser avaliado, não poderia ter nenhuma doença. E aí sacrificava o animal neste altar que era do átrio. E aí ele ia embora, porque os pecados estavam cobertos. Mas durava até quando isso? Talvez um dia, talvez 2. Somente o pecado pela nação, uma vez ao ano, que durava um ano. Mas o pecado pessoal, a oferta pessoal, era até o próximo pecado. Imagina quantas pessoas ficavam sem oferecer um animal e não tinham o perdão de Deus. Imagina quantos daqueles israelitas não sacrificavam um cordeiro, uma pombinha. Imagina o trabalho de sacerdote em pé, anos fazendo a mesma coisa. Não era prazeroso, talvez, era muito cansativo. Eles eram comissionados de fato. Não havia cadeiras ali, mas a graça ela é sempre excelente, ela é superior. Nós vemos Jesus como nosso sumo sacerdote. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado no mundo. Ele foi o sumo sacerdote que se entregou e ele levou sobre nós, sobre si, todas as enfermidades e dores. Houve uma troca. Colocou em nós toda a justiça e nele o pecado. A sua maior dor não foi a dor física, por mais que foi severo, mas a dor ela foi de ficar longe de Deus, como nós cantamos aqui no louvor. Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparastes? O único momento que Jesus chamou Deus de Deus, sempre era Pai, mas neste momento era Deus. Porque nossos pecados o fez separados. Nosso pecado interrompeu a comunhão plena de Cristo com Deus. Tirou, Jesus sentiu todo o vazio, todo o peso, todas as trevas. Jesus sentiu naquele momento todo o terrível do peso do pecado, de toda a sorte de pecados. Dos mais terríveis possíveis, estava sobre ele a angústia, o pesar, a separação, o vazio. Essa foi a maior dor, de estar longe do Pai. Ele levou o sangue, não para o altar do átrio, mas para o altar do sacrifício que ficava no Santo dos Santos. Jesus era a tampa, lá nós vemos da Arca da Aliança. Jesus era o sangue que era aspergido na Arca da Aliança. E ele era o sumo sacerdote que fazia o sacrifício. E nós vemos um sacrifício perfeito que descreve em Hebreus 10:11, que diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia,
a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes, como eu mencionei aqui, muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais, interessante, né? A Bíblia usar duas palavras são a mesma coisa, sinônimos, nunca e jamais, reafirmando algo que de fato não pode. É até estranho na língua portuguesa, mas é mais que vencedor, né? Infinitamente mais. Mas nunca, jamais podem remover pecados. O sangue daqueles animais não removiam, cobriam simplesmente. Quando eu era pequeno, vou confessar algo para os irmãos, eu me mandava tarefas para cada um, e aí a minha era de lavar, era de varrer, passar pano na casa. A minha irmã era lavar as vasilhas e arrumar as camas. E às vezes eu ficava com preguiça de pegar a pazinha, juntar o lixo e guardar, eu ia colocando embaixo do tapete. E aí chegou um tempo que eu ficava até alto o tapete, sabe? Até que minha mãe descobriu e me deu um couro, e ficava ali coberto, debaixo do tapete, imagina, terrível, né? Era assim que o sangue fazia. Estava ali debaixo do tapete, estava coberto, a sujeira estava ali, estava oculto, ninguém via. Era uma maneira de maquiar, né? Maquiava simplesmente, estava ali o pecado, mas ninguém o via, por causa do sangue dos animais que não era perfeito. Mas o sangue de Cristo lavou de uma vez por todas. Aleluia! Fez uma faxina completa e lavou com água. Não há mais pecado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Jesus, como sumo sacerdote, ele fez uma só vez, para sempre, de uma vez por todas. E ao fazer o sacrifício, não era como do Antigo Testamento, que faziam todos os dias, várias vezes ao dia. Ele fez, ele se assentou à destra de Deus, aleluia. Ele se assentou, assentar é uma posição de descanso. Por que ele assentou? Porque ele teve descanso da obra que fizera. Quando você lembra de Gênesis 2? Jesus descansou porque ele estava satisfeito da obra que ele tinha feito. Jesus se assentou à destra de Deus porque ele estava satisfeito. Ele terminou a obra da cruz de uma vez por todas e para sempre. Mas a maior revelação disso não é que ele sentou, mas a revelação poderosa é que nós estamos assentados junto com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade, acima de qualquer doença e enfermidade, acima de qualquer coisa. Nós estamos junto com Cristo, assentados, numa posição de descanso, diga aleluia. Podemos descansar hoje, baseado na obra da cruz, porque Ele terminou, nós descansamos, porque Ele já nos deu gratuitamente. Nós somente recebemos, fazemos a obra com prazer, com satisfação, com descanso. Intercedemos com descanso. Lideramos células com descanso, pregamos a palavra, fazemos jejuns, passamos por diversidade, por tribulações, fazemos aconselhamentos, tudo isso no descanso e com prazer, aleluia. Hoje a obra de Deus, ela é comida e é bebida para mim e para você. Jesus disse isso de uma maneira muito clara lá em João capítulo 4, quando os discípulos trouxeram comida para ele viu a cidade inteira de samaritanos rendendo aos seus pés. Ele virou para os discípulos, apontou a multidão e disse: essa é minha comida, minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai, realizar a sua obra. Há uma outra comida que vocês não conhecem. Eles tinham comida de Jesus, que é o pão da vida, como muitos comeram hoje e vai se alimentar, amém? A palavra é o pão, mas há outra comida, que essa comida é fazer a vontade do Pai. Por isso, líderes, anfitriões, vocês estão comendo das duas comidas. Você tem prazer no Senhor, você tem alegria no Senhor. Aqueles que não sentiram satisfação completa porque está faltando uma comida, essa comida é realizar a vontade do Pai. Aleluia, está debaixo de um propósito, é de estar imerso na vida da igreja, junto uns aos outros, na plenitude de Deus, fazendo a vontade do Pai. Esses descansam completamente.
Esses têm satisfação genuína. Aleluia. Glória a Deus. E por que devemos nos esforçar para entrar no descanso? Nós lemos que o descanso e a santidade estão juntas. O descanso, ela está junto também com a fé. Fé é sinônimo de descanso. Quem crer, descansa. Amém? Quem diz que tem fé e não está descansando, é porque não crê. Quem crê, espera, aguarda, descansa no Senhor. Fé é sinônimo de descanso. Obrigado, viu? Amém? Se você crer, você descansa. E nós vemos por que devemos esforçar. O diabo quer tirar você dessa posição. Essa posição de estar sentado junto com Cristo. A palavra de Deus diz que Ele nos abençoou, aonde? Nas regiões celestiais. Cristo está sentado aonde? Nas regiões celestiais. Há um lugar aonde as bênçãos estão. Há um lugar onde Cristo está. Amém? Há um lugar onde nós estamos. Muitos estão na primeira dimensão, vamos dizer assim, no âmbito da carne. Mas os espirituais estão lá no Espírito, nas regiões celestiais, no mesmo lugar da bênção. No mesmo ambiente da bênção, esse ambiente onde Cristo está. Se você não descansa, você automaticamente é obrigado a levantar dessa cadeira e fazer o que você não pode fazer, a depender das obras do esforço humano, que não tem galardão nenhum diante de Deus. Obras que serão queimadas naquele dia, obras que não dependem de fé, obras que não dependem de oração. E o Senhor, quantas vezes, voltando à palavra da semana passada, a disciplina da graça, o Senhor me exorta em graça. Eu mandei uma arte lá no grupo, era a palavra que eu iria pregar. Eu achei a palavra legal, interessante, nem orei, falei, vou pregar essa palavra. Na hora o Senhor me exortou, mas não é essa que você vai pregar, você nem orou. E aí paguei lá no grupo, e aí o Senhor me levou a pregar essa palavra. E muitas outras vezes, quando eu ia fazer algo, o Senhor me disciplinando, ora primeiro, você não me consultou ainda. Graças a Deus, porque o Senhor nos disciplina. Senão nós fazemos obras no nosso esforço que vai produzir cansaço, estresse. Se você tem feito algo na sua força, se rende diante do Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Descanse completamente, fala, Senhor, eu entrego. Eu estou orando, mas não descanso. Não adianta eu falar, não adianta eu fazer. Isso está trazendo sofrimento, eu estou adoecendo com isso, mas eu vou descansar, confiar em Ti, amém? Entregue o caminho no Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele satisfará o desejo do seu coração. Aleluia! Eu estou terminando, amém? Glória a Deus. Vamos ler também Efésios 1, versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, e acima de todo principado e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Aqui nós vemos, após a ressurreição de Cristo, e nós vemos muito claro da palavra que ele desceu ao Hades por 3 dias. Depois ele ficou 40 dias junto com os irmãos. E mais de 500 pessoas o viram fisicamente e deram testemunho que ele estava lá. Após esses 40 dias, ele subiu em Atos. O anjo fala para os discípulos, por que ficastes olhando ele subir? Da mesma maneira que você está vendo ele subir, vai ver ele descer também. Profetizando a sua vinda no Monte das Oliveiras. Amém? Após aí, ao ele subir, ele se assentou à destra de Deus, descansando da sua obra, e nos fez assentar junto com ele, acima, numa posição de santidade, exclusividade em Cristo, numa posição, vamos dizer, sala VIP, amém? Onde você recebe as bênçãos, aonde está acima de principado, potestade, doença, enfermidade, qualquer praga que pode rogar, qualquer mal, qualquer coisa, nada pode te alcançar, porque você está acima dessas coisas.
triunfando junto com Cristo. Ele, e nós nele, Ele em nós podemos fazer isso. Uma vez que nós não estamos em Cristo, decaímos da graça e passamos a ter muitos males. Enfermidade, doença, ansiedade, medos. Tudo isso são características daqueles que não entenderam a obra da cruz completamente. Eles têm dificuldade de crer que é de graça. Somente aguardar, somente tomar posse, conquistar, sem fazer esforço algum. Não é porque você é dizimista, você é abençoado. Mesmo se você não dizimar, você é abençoado. Bênçãos têm medidas. Interessante, abre parêntese, Jesus disse que os pássaros não juntam, não semeiam e guardam em celeiros. E o Senhor os alimenta. Há bênçãos que são de passarinhos, porque eles não semeiam. Quem semeia, colhe muitas vezes mais. Uma espiga de milho tem aproximadamente 600 grãos. Você planta 3, colhe 600, aleluia. Não é muita graça a colheita? Mas os passarinhos não semeiam, mas eles é abençoado. Eles comem, eles bebem, eles moram, investem. Há uma bênção maior para você do que estas. Há uma bênção sobre excelência do que estas. Há uma bênção maior. Se quiseres me ouvir, comerás o melhor dessa terra. Aleluia. E o diabo ele chega para você com acusações e diz o que você vai fazer com essa situação. Nossa resposta deve ser sempre: eu vou sentar e eu vou descansar. O Senhor está fazendo, na verdade o Senhor já fez. O que você vai fazer? Seus pais estão enfermos, você está desempregado, as contas estão vencendo, o que você vai fazer? Você já está procurando um emprego? Já está distribuindo o currículo? Então descanse, amém? Descanse, o Senhor cuida de você, você é filho. Ele não é apenas Deus, Ele é Pai. Deus cuida de algo aparentemente, vamos dizer assim, global, né? Há um Deus, há uma dimensão maior, mas Pai é exclusivo. Pai é para você. Pai preocupa com detalhes. Pai coloca a comida na sua casa, na sua mesa. Pai te dá roupa. Pai te dá satisfação. Pai te dá a mesada no final do mês para você gastar o que quiser. Aleluia. Quando alguém diz amém. O alvo do diabo é levar você a ficar tumultuado, estressado, atribulado, desesperado. E acha que isso é zelo. O mundo nos acusa. Quando alguém está em paz, no momento de dificuldade, ele fala: desleixo. Esse cara é passivo. É acomodado. Já percebeu isso? Eles levam, o diabo leva a nós mesmos pensar que nós estamos acomodados. Não, esse é acomodismo. Como que você pode ficar dessa maneira, numa dificuldade dessa? Como é que você pode dormir no meio da tempestade? Pois é, Jesus estava lá dormindo no meio da tempestade. Discípulos estavam estressados, desesperados, com medo da morte, Jesus dormindo. O Senhor queria que eles levantassem as mãos e repreendessem o vento. O Senhor queria que eles mandassem acalmar a tempestade. Mas se faltar forças para você fazer isso, lembre-se que Ele está no barco com você. Ele não te abandonou. Ele não te deu o problema, o pepino e disse: se vira. Não, Ele está lá. E não vai deixar o barco afundar com você. No último momento, na última instância, Ele vai se levantar e vai acalmar a tempestade. Mas Ele quer nos ensinar que nós mesmos fazemos isso, através da autoridade do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Descanse no Senhor. Descanse nele. Hebreus 3:12 diz: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante esse tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Sabe qual que significa a palavra perverso aqui? Significa poneros no original. Por que precisamos saber? Porque o primeiro significado, o sentido primário dessa palavra, de perverso, significa cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionados, atormentados pelos labores. Esse é o significado de perverso.
Ele fala que um coração assim se aparta do Deus vivo. Um coração cheio de ansiedade, de labores, de sofrimento, se aparta de Deus. Não sofrimento pela perca de alguém, não. Mas é sofrimento de ausência de fé. É sofrimento de incredulidade. Labores, angústias, estresse. Este é o primeiro sentido. O segundo sentido fala do pecado moral. O mal, que é algo moral, iniquidade. Percebe que a primeira coisa que o Senhor quis falar de um coração perverso é um coração que não descansa completamente. Porque aquele que não descansa, que não crê, na última instância, ele chama Deus de mentiroso. Ele agride a santidade, o caráter de Deus. Porque está escrito, mas ele, pela sua incredulidade, ele pensa, ele declara, ele age, não é bem assim, isso é para algumas pessoas. Não, isso não é para mim. Está escrito. Se está escrito, vai acontecer. Se está escrito, é verídico, a palavra de Deus é inerrante, é infalível. Creia nela, amém? Descanse, toma ela como absoluta verdade. Homens de Deus que foram usados de uma maneira poderosa, extraordinária até hoje, foram homens que levavam muito a sério toda a palavra de Deus. Elas criam completamente, elas se agarravam a ela. Se agarre à palavra e creia. Tudo pode acontecer, mas a palavra vai se cumprir. Tudo pode desmoronar, mas a palavra é verdadeira, ela vai se cumprir. Eu creio piamente no que está escrito, eu vou descansar. Eu me lanço à palavra de Deus e eu descanso. Esse honra a Deus. Porque ele diz, seja mentiroso todo homem em toda circunstância. Tudo que eu vejo é mentira. O fato é a verdade é que a palavra diz. Aleluia. Amém. E para terminarmos, lá em Lucas 21, 30. 21, 34, perdão. Jesus disse, e olhai-vos por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso daquele dia. Todo o contexto aqui é o mesmo de Mateus 24. A mesma coisa, ele falando da grande tribulação, que ele vai vir, né, e que ele fala daqueles que serão arrebatados ou não. E aqui, os que vão ficar para a grande tribulação são aqueles que estão cheios de embriaguez, do cuidado da vida. Eles não estão colocando em prioridade o reino de Deus. Eles estão colocando em prioridade as suas obras. Eles estão correndo atrás daquilo que é seu e não de Cristo. A prioridade não é o evangelho, não é o reino, não é a salvação, mas sim de prosperar, ter carro, casa, etc., ser bem-sucedido. Se isso está em prioridade no coração, esses não são cheios do Espírito. Esses não conheceram ainda a obra da cruz. Esses não tiveram a experiência genuína. Porque os que têm, eles amam o Evangelho, eles vivem a causa de Cristo, eles dão a sua vida pelo Evangelho, pelo poder de Deus. Eles se entregam completamente e colocam como objetivo principal da sua vida ser cheio do Espírito Santo, realizar a sua obra, fazer a sua vontade. Não se embriague com os cuidados dessa vida. Não há mais condenação sobre você. Não há mais nada contra você. O escrito de dívida foi cancelado na cruz. Não fique com medo. O medo rouba a sua energia. O medo rouba os seus pensamentos que devem ser para o Senhor. O medo rouba as suas obras que devem ser para Deus. O medo te aprisiona a ficar pensando na mesma coisa, focado, gastando energia, gastando alegria, gastando todas as coisas naquilo que não pode resolver. O medo te faz prisioneiro, mas a graça e o descanso te faz livre. E você tem energia, tem a mente sobra para pensar nas coisas do alto, nas coisas de Cristo, amém? Fica de pé em nome de Jesus.